Olá, família! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula do curso Pertencer. Lembrando você que é necessário você fazer os exercícios, porque depois você vai participar de uma entrevista. Então, se você não fizer, você vai ter dificuldade, talvez, de responder, né, questões que serão perguntadas a você na hora da entrevista. Hoje nós estamos na nossa 7ª aula e o assunto hoje é pertinente demais, porque nós vamos falar a respeito das bases da nossa doutrina. Como que nós metodistas pensamos, como que nós metodistas cremos, como que nós metodistas vamos viver e construir a nossa espiritualidade. E como família metodista central, eu quero convidar você a exaltar e engrandecer o nosso Deus pela escolha que você fez. Você fez a melhor escolha possível, estar conosco, fazendo parte dessa linda família central, onde somos inspirados, desafiados a crescer. E eu gostaria que você pudesse perceber a alegria que temos de ter você como filho e filha dessa família. A cada dia nós queremos dar boas-vindas ao seu coração e nos alegrar em Deus por você ter feito essa escolha, por você ter decidido ser um filho ou uma filha pertencendo a essa comunidade, a essa família de fé. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Primeiro, nossa base ou nossas bases doutrinárias, eu quero pontuar da seguinte maneira com você. Primeiro, nós cremos que a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Baseado nessa verdade, nós colocamos a palavra do Senhor, nós colocamos a Bíblia como a fonte de autoridade para nós ministrarmos uns aos outros. Segundo, nós cremos que Deus é o fundamento. Como diz a palavra do Senhor, Ele é o Senhor do universo. Ele controla o universo. Nós cremos que sobre Deus, quando a gente vai falar sobre o Senhor ou sobre Deus, Deus é o Criador soberano do universo. Quando nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo, nós falamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo é coigual ao Pai e ao Filho. Nós cremos na criação humana e no pecado original. Quando nós vamos falar a respeito do ser humano, nós sempre falamos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós também cremos na graça preveniente, a graça preventiva. A doutrina wesleyana vai trabalhar a graça e a graça na disposição benevolente de Deus para com o ser humano, sua misericórdia e seu favor direcionado ao homem, abrindo possibilidades para a salvação. Então, essa verdade, ela vai sempre ecoar a nossa doutrina básica. Mas também nós cremos no livre-arbítrio, como diz a palavra do Senhor. A graça de Deus, ela não é imposta. Quando eu e você olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que você pode aceitar ou rejeitar essa graça. Então, nós cremos que você tem a liberdade de escolha e que Deus vai respeitar a sua liberdade de escolha.
Se você desejar recusar a graça, você vai ser respeitado. E se você decidir aceitar a ministração dessa graça, esse mesmo respeito vai estar envolvendo a sua vida. Mas nós cremos no arrependimento. O arrependimento surge do autoconhecimento e leva a uma transformação real. Nós vamos fazer sempre diferenciação entre justificação e arrependimento. Muitas vezes eu não passo por um processo de arrependimento, porque eu entro no campo da justificação. Eu fico justificando os meus erros, os meus equívocos, os meus pecados. Quando, em vez de me arrepender, eu justifico, eu volto à prática daquele pecado, porque não houve uma real conversão, uma verdadeira conversão. Porque quando a conversão é genuína, o arrependimento é vivenciado. Quando o arrependimento é vivenciado, então nós não mais justificamos, mas nós mudamos de comportamento, nós mudamos de mentalidade e nós mudamos de visão. Cremos na justificação. Estamos reconciliados com Deus mediante o sangue de Cristo. Então, a justificação faz parte da nossa crença básica, da nossa fé vivenciada. Cremos na santificação, que é um processo constante de crescimento. A santificação para nós é um processo contínuo de transformação, de mudança e de crescimento em nossas vidas. Cremos no evangelho social. E aí talvez você vai dizer assim, evangelho social, pastora? Sim, os atos de piedades e os atos de misericórdia. Nós precisamos sim ter a coragem de olhar para fora e revelar a essas pessoas que estão, né, em contexto de sofrimento, seja qual for ele, psíquico, moral, seja qual for o sofrimento, com atos de piedade, com atos de misericórdia. John Wesley vai dizer o seguinte: não há santidade que não seja santidade social. Reduzir o cristianismo tão somente a uma expressão solitária é destruí-lo. Então, quando eu quero viver um cristianismo individual ou individualista, quando eu não tenho coragem de abrir os olhos e enxergar as necessidades à minha volta, nós não estamos respondendo aquilo que cremos que é a vontade de Deus para uma igreja viva. Então, nós cremos, né, nesse evangelho social, nós cremos nesse ato, ou nesses atos de piedade e atos de misericórdia. Mas também nós cremos no sacerdócio. O que é isso? O sacerdócio de cada crente, o ministério de cada cristão. Nós cremos que todos nós fomos chamados para uma missão. Independente da nossa cultura, da nossa experiência, independente do lugar que estamos, o sacerdócio universal, o ministério que eu e você precisamos exercer, esse ministério, eu e você só respondemos com uma experiência real com Cristo. Mas, como metodistas, nós cremos que todos nós fomos chamados para exercermos o ministério, para servir ao Senhor em algum lugar, fazendo algo que gere vida na vida das pessoas. Então, essa é a nossa crença. Cremos na doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas. Também a responsabilidade de cada crente, de cada cristão, de cada filho, de cada filha com o sustento da família. Eu sempre gosto de dizer que numa família todos têm que participar com comprometimento. E sustentar a família da fé é uma responsabilidade minha e sua. Então, nós cremos na doutrina bíblica onde nós vamos pregar, nós vamos ensinar e nós vamos viver a prática da generosidade.
onde através dos meus dízimos, através das minhas ofertas, eu vou honrar o Senhor. Mas também cremos que a nossa vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Nós precisamos do sopro de Deus em nós. Nós precisamos do encher do Espírito, nós precisamos do capacitar, do habilitar do Espírito Santo em nós. Então nós cremos que uma igreja sem a ação dinâmica do Espírito Santo não é uma igreja viva. Então nós precisamos dessa ação dinâmica do Espírito, trazendo poder, trazendo graça sobre nós, para que realmente nós possamos estar experimentando essa essência de Deus. E aí nós vamos sempre lembrar a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então eu e você somos convidados a transbordar, um transbordamento do Espírito. Porque quando eu começo a transbordar dessa ação, dessa graça, dessa vida, eu começo a derramar sobre a vida dos outros. E nós cremos nesse derramar daquilo que Deus me dá e que eu ministro na sua vida. E aí nós vamos dizer que nós cremos que uma pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo, para que ela tenha autoridade para derramar vida, para derramar cura, para derramar restauração sobre a vida dos outros. Mas também cremos que a nossa vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. Cremos também que cada crente deve compartilhar a fé em Jesus Cristo para as demais pessoas. A sua história, o seu testemunho, aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus faz com você, precisa ser transmitido para os outros. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: tranquilamente, entregue-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe, e façam-no de uma maneira amável e respeitosa. Qual é a maneira para que eu e você possamos contar tudo que Deus fez por nós? Por que você mudou o seu jeito de agir? Por que você mudou o seu jeito de pensar? Por que você mudou até o seu jeito de congregar? Como que você vai compartilhar tudo o que Deus está fazendo na sua vida? A palavra é explícita, de forma amável e respeitosa. E nós já geramos muitos inimigos do Evangelho por transmitir um Evangelho agressivo, um Evangelho desrespeitoso. Essa não é a essência de Deus. Então eu posso contar tudo que Deus fez na minha vida de forma amável, que possa abarcar aquele que está ouvindo e inspirar esse ouvinte a experimentar realmente o Senhor. Porque se o Senhor fez na minha vida, vai fazer na vida daquele que está me ouvindo, daquele que está sendo ministrado. Nossas raízes. Conhecendo um pouco da nossa história e fundamento. Nós sempre vamos falar do metodismo como um movimento de renovação. A igreja, ela nasce de uma experiência de graça e de poder com a pessoa de Wesley. Então, a igreja metodista começou com um movimento de renovação dentro da igreja anglicana na Inglaterra no século XVIII, com o pastor John e Charles Wesley. Então, John Wesley e Charles Wesley, buscando a presença do Senhor, eles foram se inspirando em experiências práticas, em experiências pessoais, empíricas, levando-os a realmente a mudar a forma de responder ao Senhor. E aí Wesley tem uma frase que ela é importante para compartilharmos com vocês, que ela diz o seguinte: dá-me 100 homens que nada odeiam, senão o pecado, que nada temam, senão Deus,
e que nada busque, senão almas perdidas, e eu transformarei o mundo em chamas. Nossa, quando eu ouço essa declaração de Wesley, o meu coração queima. Porque quando ele diz, dai-me 100 homens que nada odeiam, senão o pecado. Que nada temam, senão a Deus. Que nada busque, senão almas perdidas. E eu transformarei o mundo em chamas. Hoje a nossa comunidade tem mais de 100 filhos e filhas. O que nós precisamos é nos despertarmos para viver essa essência. Pessoas que realmente tomam uma decisão séria de abandonar o pecado, pessoas que decidem no coração temer realmente ao Senhor, e pessoas que sejam apaixonadas por vidas. Todos os meus amigos, todos os meus vizinhos, todos os membros da minha família que ainda não experimentaram o Senhor, eu quero que essas pessoas experimentem. E eu quero que elas experimentem através do que Deus está fazendo na minha vida. Quando isso se torna uma verdade no coração de uma igreja, então nós podemos dizer que estamos vivendo um avivamento. E eu sonho com um avivamento no meio da nossa família. Nós temos um dia especial que nós comemoramos, o que nós chamamos de coração aquecido. Uma experiência profunda que Wesley teve com Deus. No dia 24 de maio de 1738. John Wesley teve vários momentos com Deus durante o dia. E à noite, de má vontade, foi ter uma reunião de oração de um grupo pequeno, de uma célula. Isso que é importante. Isso em 1738, a Igreja Metodista já tinha células. A Igreja Metodista já tinha grupos pequenos. E isso aconteceu em Londres. E apesar dele não estar muito motivado para aquela reunião, porque teve um dia cheio, estava cansado, quando alguém estava lendo o prefácio de uma carta de Martinho Lutero, a carta de Paulo aos Romanos, descrevendo sobre a fé, o operar no interior humano, Wesley vai descrever o seguinte, que ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Então, dali para frente, aconteceu uma revolução na vida de Wesley. A sua vida mudou, o seu ministério mudou, a ênfase do seu ministério mudou. A palavra diz que Wesley teve uma palavra revelada de Deus no seu espírito que o fez sentir o seu coração aquecido. Então, a data do dia 24 de maio, para nós, é um dia importantíssimo, porque é o dia que nós comemoramos o avivamento na Igreja Metodista, ou o despertamento espiritual na caminhada da Igreja Metodista. A partir dessa data, como eu já falei, o mundo de Wesley mudou, a visão de Wesley mudou. E apesar da sua visão mudar, ele vai dizer o seguinte, ele vai olhar para o mundo como um lugar para que ele possa viver Cristo. E aí ele vai fazer a seguinte afirmação, o mundo é a minha paróquia. Então, aonde Wesley via uma oportunidade para testemunhar os feitos de Deus, ali estava ele pregando. Dentro de uma sala, dentro de um templo, no meio de uma praça, não importava o lugar. O importante era que a palavra estava sendo proclamada. E Wesley pregou, escreveu cartas, livros, visitou pessoas, organizou sociedades, visitou cidades e foi trabalhando de forma que hoje nós temos essa igreja que eu e você estamos atuando nela, testemunhando o poder de Deus no decorrer do tempo. Wesley foi influente trabalhando em aberturas de escolas, forte ação social na Inglaterra,
lutou contra a escravidão de escravos, lutou contra bebidas alcoólicas, lutou contra a corrupção, contra o analfabetismo. Tem um testemunho de Wesley que eu acho extraordinário, que diz que um senhor, passando por uma daquelas cidades pequenas da Inglaterra, entrou em vários bares solicitando um copo de bebida. E quando ele chegou no último bar da cidade, ele perguntou para um senhor atrás de um balcão. Ele fez a seguinte pergunta para esse senhor: o que está acontecendo nessa cidade? Que não existe bebida alcoólica neste lugar. Aí o senhor levanta os olhos para aquele homem e diz: há tantos anos atrás, passou nessa cidade um homem chamado Wesley. Um homem que lutou para uma mudança social. Um homem que lutou para uma mudança de valores. Em 1739, John Wesley começou a pregar em ar livre. E a partir daí, Wesley transformou o modelo de igreja da época. Porque até então, a igreja só se pregava no templo, não se pregava nas praças. E a partir daí, com essa unção, com essa autoridade, com essa inovação do Espírito na vida de Wesley, ele muda a forma de ser igreja. Agora nós vamos para as ruas, agora nós vamos para a praça, nós vamos pregar quem precisa ouvir. Não é apenas para quem quer ouvir, mas para quem precisa ouvir. O metodismo chega aos Estados Unidos e no Brasil. A primeira igreja oficial nasceu nos Estados Unidos em 1784. E o metodismo chegou em nosso país em 1835, no Rio de Janeiro. Mas oficialmente foi inaugurado em 1867, através do pastor metodista Júnior, que ministrava na igreja em São Paulo. Júnior e Stan Newman, eu não sei nem pronunciar o nome, tá, gente? Então, vocês vão ler aí na apostila. Na cidade de São Paulo. Em 1881, o reverendo John James Hanson criou a primeira revista de escola dominical e fundou o jornal Expositor Cristão, que é uma realidade até hoje na caminhada da nossa igreja. Você sempre vai ver na porta do templo o Expositor Cristão, que vem trazendo as nossas notícias do Brasil inteiro, notícia nacional da Igreja Metodista para a igreja local. E no início da igreja no Brasil, a maioria dos nossos pastores eram norte-americanos. Então, a Igreja Metodista obteve a sua autonomia no Brasil em 1930, quando a igreja deixou de ser governada pela Igreja dos Estados Unidos. Ganhou a sua autonomia, ganhou a sua independência. E começamos com o nosso governo. A nossa igreja ela é organizada em regiões. Nós temos 8 regiões eclesiásticas e 2 regiões missionárias. Uma no Nordeste e outra na Amazônia. E dessa maneira, as regiões, elas possuem distritos, supervisões de um superintendente distrital. Então, nós temos na administração regional a pessoa do bispo ou bispa, e nós temos na administração distrital a pessoa de um superintendente. Então, nós também somos uma igreja conexional. Então, queridos e queridas, o que nós queremos orientar vocês? Nós somos uma igreja episcopal. Nesse governo episcopal nós temos bispos, nós temos superintendentes e nós temos pastores e nós temos líderes. O bispo, junto com um grupo de superintendentes, administra a região. A pastora ou o pastor, com o grupo de líderes,
administra a igreja local. Cada bispo ou bispa administra a sua região missionária. Então, nós temos um bispo ou uma bispa em cada região. Algo também importante para colocar para vocês, que nós temos o que nós chamamos de concílio, que são nossas reuniões onde os membros da família, os membros da igreja, definem a caminhada da igreja, seja local, seja distrital, seja regional ou nacional. Então, a nossa igreja, ela tem uma grande valorização com o que nós chamamos de membro leigo, que são os filhos que compõem a família. Então, nós temos o corpo pastoral, que é o corpo clérigo, e os membros que compõem, né, o laicato da igreja. Diante disso, todas as nossas áreas de administração na igreja, seja nacional, seja regional, distrital, local, nós sempre vamos ter a participação dos membros da comunidade nas decisões, na caminhada da igreja. Diante disso, você precisa entender toda a forma de sermos igreja para que você seja um filho atuante na comunidade. Então, em algum momento, você vai ouvir falar a respeito de um concílio local. Nesse momento, quando a pastora ou o pastor convidar você para a participação de um concílio, é importantíssimo você valorizar essa convocação, essa reunião. Porque no concílio se constrói um ambiente onde nós decidimos juntos a caminhada missionária da igreja, a caminhada administrativa da igreja, todas as decisões pertinentes para que a igreja possa continuar avançando. Mas tem algo que nós queremos dizer a você: minha igreja e eu. O que eu poderia colocar para você dentro desse desafio, minha igreja e eu? Então, primeiro, as regras gerais. Quais são as nossas regras gerais? Não praticar o mal, zelosamente praticar o bem, atender às ordenanças de Deus. Mas para você que está chegando agora, para pertencer a essa família, o que é importante você saber? Como se comporta um metodista? Se alguém perguntar para você assim, mas como que vive um metodista? Qual é a orientação para a caminhada de um filho vinculado a uma igreja metodista, ou pertencendo, né, a uma igreja metodista? Modestos nos divertimentos, modestos no trajar, abstêmios do álcool como bebida, empenhados no combate aos vícios, observadores do dia do Senhor, especialmente dedicado ao culto público, ao cultivo espiritual pelo estudo bíblico, ao descanso físico, à valorização, né, da espiritualidade, observadores dos preceitos da igreja e dos meios de graça que ele oferece, participando dos ofícios divinos e ceia do Senhor. Também podemos dizer o seguinte: praticantes de jejum, da oração individual e em família, honestos nos negócios, fraternais nas relações uns com os outros, defensores dos oprimidos, promotores da instrução secular e religiosa e operosos na obra da evangelização. Então, eu quero dizer para você que quando nós nos tornamos membros dessa família, nós fazemos uma aliança de sermos pessoas comprometidas e discretas para que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado. Como nós recebemos um novo filho na família? Como que uma pessoa se torna membro da igreja, membro da comunidade? Profissão de fé e batismo,
assunção de votos e confirmação do pacto batismal. Assunção de votos é quando uma pessoa, ela vem de uma outra comunidade e aí ela faz os votos de servir ao Senhor conosco. Quais são os direitos de um metodista? Participar dos sacramentos, da ceia do Senhor e receber os demais benefícios espirituais da igreja, desenvolver e ter seu ministério reconhecido pela igreja local que pertence, votar e ser votado para os cargos eleitos da igreja, respeitando os dispositivos canônicos, e participar dos ministérios e grupos societários existentes, assim como outros empreendimentos e organização da igreja local. Quais os direitos que eu e você precisamos, realmente desfrutar? Se eu e você desejamos nos transferir para outra comunidade metodista, a nível nacional, a nível regional ou a nível de cidade, nós temos esse direito de nos transferir para qualquer uma das nossas comunidades, sem perder os nossos direitos de membros. Também reunir-se para fins de conciliação com os pastores, pastoras, quando houver desentendimento com irmãos e irmãs ou dificuldades no meio de uma célula, no meio de um ministério, ou até mesmo na comunidade. Também nós temos direito de apresentar queixas. O que significa isso? Se um membro da igreja tiver uma queixa, vamos dizer assim, uma queixa íntegra a respeito de um membro, ele pode denunciar ao pastor ou à pastora local. E se ele tiver uma queixa do pastor ou da pastora da igreja, ele pode denunciar ao superintendente. E se ele tiver uma queixa do pastor ou da pastora e do superintendente, ele pode denunciar ao bispo. E se ele tiver do bispo, ele pode denunciar ao colégio episcopal. E, querido, se tiver do colégio episcopal, denunciar ao Senhor, porque não tem outra esfera para ir. Então, eu quero dizer para você que, como membro da igreja, você tem como transitar em todas as esferas da igreja, E o que nós gostamos é de sermos uma igreja transparente, de sermos uma igreja íntegra. O que eu mais peço ao Senhor é que eu possa ser encontrada por Deus de forma íntegra, diante dele e diante de vocês. Então, os direitos que nós temos para usufruir se precisarmos, Mas também nós podemos dizer o seguinte: quais são os deveres? Eu falei dos direitos. E agora, quais são os deveres? Participar do culto público. Os metodistas, os filhos e filhas que passam a pertencer a essa família, faz um voto de ser fiel, dizimista e ofertante. Então, eu e você, nós temos o dever de sermos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Se você ainda tem problema com isso, se você ainda não trabalhou no seu coração esse valor, se ainda não houve uma palavra revelada do Espírito de Deus na sua vida a respeito desse assunto, começa a orar. Pedir o Espírito Santo que te convença da verdade. Queridos, a melhor coisa é podermos falar daquilo que vivemos. E eu posso falar dessa experiência com legitimação. Desde que eu me converti, eu decidi no meu coração cumprir esses votos, ser fiel ao Senhor com meus dízimos e com minhas ofertas. E eu posso falar para você de colheita, eu posso falar para você de honra, eu posso falar para você de fidelidade. Eu não quero persuadir você a ser fiel a Deus.
Eu quero apenas que o Espírito de Deus te convença da verdade. Porque se o Espírito de Deus te convencer da verdade, você não vai precisar que o pastor e a pastora fiquem te incentivando. O seu coração está voltado para o Senhor e você vai tocar o coração do Senhor com a sua fidelidade. Mas eu quero te lembrar que a partir do momento que você se torna membro dessa família, você faz um voto. O voto de suprir, de sustentar essa família. Então, se você quebra o voto, você cai no campo do pecado. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Só que quando você se torna membro, você faz o voto. Então, se você não tem uma palavra revelada de Deus ainda no seu espírito a respeito desse assunto, ore um pouco mais, busque o Senhor e peça ao Espírito Santo para te convencer dessa verdade. Também nós vamos sempre trabalhar honra à autoridade. Então, submeter-se à autoridade pastoral é um valor que nós não vamos abrir mão. Eu, como pastora, e nenhum pastor da igreja vai mandar em você, vai obrigar você. Mas uma coisa nós vamos sempre dizer a você: a honra, ela vai ser sempre pregada e valorizada. Então, quando houver uma necessidade de você submeter a uma orientação, a nossa orientação é: submeta, porque é honra do Senhor sobre a sua vida. Também um outro valor que está dentro do plano de dever do filho, da filha, do membro dessa família, é que um metodista, ele precisa ser orientado pelos princípios dessa palavra viva que nós pregamos. E o que nós gostamos também de dizer é o seguinte, que nós precisamos valorizar um ao outro e precisamos valorizar a comunidade, a nossa família. Se você é membro dessa família e muda de cidade, e muda de estado, ou até de país, e lá para onde você vai não tem a família metodista, a orientação é que você abra uma célula. É que você, através da sua vida, abrindo uma célula, depois essa célula se multiplique em uma igreja. Esse é o desafio, esse é o dever de um metodista. Não é chegar numa igreja e procurar qual igreja agora eu vou frequentar. Mas eu sou membro de uma família e aqui é onde eu estou, eu vou construir uma família nova para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E encarar o espírito de serviço como realmente um desafio de Cristo ao seu coração. Eu e você somos convidados para servir. E você vai sempre me ouvir repetir: só servimos ao Senhor quando servimos pessoas. Se eu não tenho disponibilidade de servir pessoas, eu posso cultuar, adorar, amar o Senhor, mas eu não vou estar servindo. E o desafio é eu responder os serviços na casa do Senhor através do meu amor direcionado ao próximo. E a nossa máxima: a igreja é um lugar que diz sim. Andar com Jesus é um luxo, é uma alegria, é um prazer. Então, mais uma vez, que bom que você fez a melhor escolha da sua vida, pertencer a essa família central. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente.